Olá, paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Hoje eu quero abordar um tema que já foi abordado no nosso canal, mas eu vejo que tem muitas pessoas que têm essa dúvida e como saber se eu estou passando por uma batalha espiritual? Como identificar essa batalha espiritual? Porque a batalha espiritual hoje tem sido a maior causadora da queda do homem e da mulher de Deus. Satanás ele tem investido poderosamente para derrubar os servos do Senhor. Como saber se o que eu estou sentindo é uma batalha espiritual? Nós sabemos que nem tudo são flores quando nós estamos na presença do Senhor. Quem falar assim que você vai para a presença do Senhor, vai ser só alegria, não. Você vai ter momentos difíceis, você vai ter momentos de luta, você vai ter momentos de prova. E a batalha espiritual, ela é uma das provas mais difíceis, porque a batalha espiritual é algo que você vai viver, você e Deus. Quando o Senhor Jesus nos leva para o deserto, Ele não quer nos punir, Ele quer nos aperfeiçoar, porque é no deserto é que se vai formar grandes homens e mulheres de Deus. Porém, você tem que estar firme na rocha, você tem que estar abastecido para esse dia que é o dia mau. Aí, muitas pessoas não conseguem identificar. A batalha espiritual é aquele sentimento que é como você estivesse numa depressão. A sua mente, ela começa a ficar perturbada. Você sente um sentimento de incapacidade, aquela vontade de chorar, aquela vontade de ficar sozinho, aquela sentimento como se você não fosse nada, como se você não fosse ninguém, como se tudo que Deus prometeu na sua vida não vai dar certo. Neste momento, Satanás ele investe com força contra mim e contra a sua vida. Muitos desistem porque é um sentimento de depressão, assim como aconteceu com Elias. Elias, quando ele foi para a caverna, Elias ele estava passando por essa batalha espiritual de medo, de insegurança, medo pela própria vida, o medo de amanhã. A ansiedade que nós sentimos quando nós estamos passando pela luta espiritual, se você é uma pessoa ansiosa, você vai ficar mais ansiosa ainda. O medo de tudo aquilo que Deus prometeu na sua vida não vai cumprir. Como se você não fosse uma pessoa capaz, como você começa a se sentir uma pessoa extremamente incapaz. Aquela vontade de chorar. Eu costumo dizer que às vezes dá aquele sentimento de você querer pular de um buraco, você querer entrar lá dentro e você ficar lá quietinho esperando a trombeta tocar. Mas não. Nesse momento a gente tem que reagir. Aí você vai me perguntar, mas como que eu vou reagir? Você vai ter que lutar mesmo sem força. Você vai ter que se apegar. Aí é que entra a bagagem, a botija que você veio enchendo há tempos com oração. Por isso que quando nós estamos bem, nós temos que nós temos que encher a nossa botija, nós temos que fazer uma reserva de oração. Porque quando você está passando, atravessando aquela batalha espiritual, haverá dias que você não vai conseguir nem falar com Deus. Porque o sentimento, ele não é um sentimento fácil. Mas o Deus que te chamou, ele não vai te desamparar. Você pode ter certeza que o Senhor vai permitir que você vai até onde Ele sabe que você vai suportar. Deus jamais irá soltar a sua mão. Se for preciso você se ausentar, você se aquietar, se ausente. Chore na presença do Senhor. Peça ajuda, se assim for preciso. Mas a batalha espiritual é entre nós e Deus. Naquele momento, o Senhor ele está nos aperfeiçoando para algo maior da parte dele. Eu já vi gente às vezes perguntando, mas se Deus é tão bom assim, por que Deus permite isso?
Porque quando nós atravessamos o deserto, nós aprendemos a dar valor naquilo que verdadeiramente importa. Quando nós passamos pela batalha espiritual e nós conseguimos vencer ela, nós começamos a olhar aqueles problemas que outrora estavam tirando a nossa paz com outros olhos. A nossa fé, ela tem que estar firmada em Deus para o dia mau, porque o dia mau, ele vai vir na vida do homem. Ele vai vir na vida da mulher, da vida do adolescente. Mas nós temos que estar com a nossa fé firmada em Deus, crendo que Ele é fiel para nos ajudar. Se você não tem palavras para orar, peça apenas misericórdia para Deus. Se você não consegue pedir misericórdia, se proste diante do Senhor e apenas chore, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele nos deixou o Espírito Santo, que intercederia por nós com gemidos inexprimíveis. Mas não perca sua fé, não abandone o Senhor Jesus. Não permita que o dia mau determine o que vai ser do seu dia de amanhã. O dia hoje está bom. O que passou não vai voltar mais. Nós temos que parar de ficar remoendo coisas passadas, porque tem muitas pessoas que estão num estado de depressão porque ficam remoendo coisas passadas. Nós não temos o poder de mudar o que já passou, mas nós temos o poder de mudar o que está acontecendo na nossa vida hoje e lutar para mudar o que vai acontecer amanhã. Porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Então, use o livre-arbítrio para o seu crescimento espiritual. Se coloque na presença do Senhor e peça, ore. O Senhor Jesus, Ele sabe o que nós vamos pedir, Ele sabe o que nós precisamos. Mas Ele quer que nós abrimos a nossa boca e que nós pedimos a Ele, que nós confessamos a Ele todas as nossas fraquezas, que nós reconhecemos a nossa pequenez diante da grandeza dele. Você vai ver que aquilo que está difícil, ele vai se tornar mais fácil, porque você vai se sentir abraçada. Quantas vezes eu me coloquei na presença do Senhor de joelhos no dia mau, achando às vezes que eu estava até mesmo com depressão, e eu senti aquele abraço do Senhor naquele momento me falando: acalme, vai passar. Vai passar, é apenas o processo. Todos nós temos que passar pelo processo. Todos nós temos que passar pelo processo. E o processo às vezes é doloroso. Deus, ele tem um chamado diferente para cada um de nós. E a cada chamado que ele tem é uma prova diferente. Se Deus te chamou para algo muito grande, ele precisa te provar, ele precisa te capacitar para que você esteja fortalecido para quando você chegar no seu Canaã. Para que você não seja aquela pessoa que venha cair com apenas um vento, que você não seja aquela pessoa que venha cair por palavras mal faladas, por falsidades, por traições, por calúnias. Você precisa saber quem é você em Deus. Eu quero trazer um outro vídeo falando sobre este assunto. Quem somos nós em Deus? A nossa identidade com Deus. No dia mau, muitos têm aquela impressão que ele perde a identidade dele em Deus, mas não. Deus, ele está ali, até mesmo no silêncio, o Senhor está ali cuidando da sua vida, ele está cuidando de você e ele jamais vai te desamparar. Se apegue à palavra do Senhor, se apegue às promessas, porque ele te fez a promessa, ele vai cumprir. Ele jamais vai entregar algo na sua vida se ele vê que você não está preparado para aquilo. Por isso é que ele permite a prova. Por isso ele permite que eu e você seja lapidado por ele. Porque nós, quando viemos para Cristo, nós viemos como uma pedra bruta e nós somos lapidados por ele. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. E que ele nos guarda e nos protege e jamais ele vai nos deixar sozinho. Então, a estratégia de Satanás é querer nos convencer de que Deus nos abandonou.
A estratégia do inimigo é querer colocar que o mundo inteiro está contra nós, que ninguém nos compreende, que toda palavra ela vem diretamente para nós. Essa é a estratégia do inferno. Mas nós temos que saber quem somos nós em Deus. Você já perguntou por que Deus te chamou? Qual é o seu propósito diante de Deus? Se você ainda não perguntou, coloca o seu joelho no chão e pergunta para Deus, Ele vai te falar. Ele vai te mostrar o porquê Ele te chamou, qual é o propósito de tudo isso que você está passando. Porque quanto maior for o propósito de Deus na sua vida, maior será aquele processo, mais dolorido. Mas você tem que ter a certeza do Deus que você serve. Eu tenho a certeza que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não estarei sozinho. Deus, Ele jamais abandonou os seus profetas, Ele cuidou de Elias. Ele cuidou de Elias, Ele cuidou de Jó, mesmo Jó estando ali, no pó. Ele cuidou de José, e por que Ele não vai cuidar de nós? Nós somos a criação dele, a imagem e semelhança dele, mas nós temos que ter a fé e a confiança, porque ele nos deu o livre-arbítrio. Então começa a usar esse livre-arbítrio ao seu favor. Começa a clamar, Deus, eu uso o livre-arbítrio ao meu favor, porque eu quero ser mudado, eu quero ser curado, eu quero ser transformado. Porque cada prova que o Senhor Jesus, Ele permite na minha e na sua vida, é porque Ele quer nos lapidar, é porque Ele quer nos curar, é porque Ele quer nos deixar mais forte. Mas para isso você precisa saber quem é você e saber quem é o Deus que te chamou. Coloca o seu joelho. Você tem o DNA de Deus na sua vida. Então não permita que afrontas, que a luta, que a prova te afaste daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Creia, se apegue à presença de Deus. Leia a palavra do Senhor Jesus. Confie, ore, se derrame, humilhe na presença do Senhor, que você vai ver a sua vida ser transformada. Assim como Ele transformou a minha. Porque todos nós iremos ser provados. Todos nós vamos ser provados. Mas depois da prova vem a bonança. Amém? Que essa palavra possa te ajudar. Compartilhe essa mensagem para alguém que você sabe que está passando por esse momento difícil e que já se questionou por que está passando por aquilo. Deus tem propósito na sua vida. Se apegue na promessa do Senhor. Porque Jesus está voltando. Não permita que o inimigo roube a sua coroa. Deus abençoe a sua vida.